Olá, Thaís, aqui é o Thiago Locatelli. Eu vou fazer a correção do seu E6 e aquela dúvida que você teve no E5, a gente ainda está analisando. Eu vou fazer um vídeo separado só com aquela dúvida, tá bom? Para ficar bem esclarecido em relação à utilização do recurso. Open Source Pool. A outra dúvida que você teve foi em relação à baseline, tá? E eu vou fazer a correção da baseline nesse vídeo de correção. Autoschedule, ok. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar o compartilhamento do pool de recursos com o E6 e verificar se você se você descompartilhou o pool de recursos com o E5. Aqui eu consigo ver que você fez isso, está perfeito. A gente só quer compartilhar agora com o E5 para que não, desculpa, com o E6 para que não tenha nenhum conflito. Ok, vamos abrir aqui de novo o E6. Tá aqui, E6 pool de recursos. Perfeito. Bom, eu vou acompanhar o guia de exercícios, vou seguir passo a passo aqui para fazer toda a correção da sua atividade 6. O primeiro passo é o passo 8A, alteração dos recursos, e a primeira coisa que eu vou olhar é a sua tabela. Aqui a gente tem algumas atividades, alguns recursos superalocados. Vamos lá, tables, more tables, a gente está utilizando recursos, ok, editar. The Indicators Name Budget, que é a dotação orçamentária. Tipo, classe de custeio, que é o Outline Code 3. Perfeito. Material Label, Group, Max Units, Standard Rate, Overtime Rate, Create Basic Calendar. Ok, tabela correta. Deixa eu fechar aqui. O calendário já foi aplicado, aqui não. Aqui mais uma vez retroescavadeira, não está com nenhum calendário aplicado. Importe de horas, ok. Retroescavadeira eu já havia comentado na atividade anterior. Ela continua aqui como recurso humano, mas você mais uma vez não aplicou nenhum calendário para retroescavadeira. Ok. O modo foi criado corretamente, é um resource sheet, perfeito. E agora vamos olhar a classe de custeio no seu pool de recursos. Passo 8A, alteração da lista de recursos, que foi criado aqui e a gente jogou pro arquivo do projeto. Classe de custeio, unidade, utilização, não estou achando. Aqui, classe de custeio. Custom Fields, Lookup, nome de cotas, investimentos, operações e despesas, ok. Isso com certeza foi preenchido pelo pool de recursos, porque qualquer alteração que a gente faz em relação a recursos deve ser feita no pool de recursos, ok. Vou voltar aqui e vamos dar sequência. Vamos para o passo 15, que é o próximo passo do E6. Anota, por favor, o número 30, é o primeiro número da sua sequência. Aqui no passo 15, a primeira coisa que eu vou olhar é a tabela. Que tem um errinho no guia de exercícios em relação a essa tabela. The Indicators Name, Fixed Cost, Accrued Cost, Overtime Cost, Baseline Cost. Aqui. O erro é o seguinte, não precisa ter esse campo Overtime. No livro pede Overtime Rate, mas só que não é nem possível colocar o campo Overtime Rate. Então é só o Cost e o Baseline Cost, ok? Vou aplicar diretamente para já alterar aqui, ver o que eu tirei. Então aqui a gente já tem um primeiro problema. Custo base. Deveria estar aparecendo aqui no Baseline. Então como é que a gente faz como é que a gente salva essa linha de base? Project, set baseline, set baseline. Aqui está falando que a baseline foi salva. Se a baseline foi salva, ela deveria estar aparecendo aqui. Então acho que foi isso. Esse problema que apareceu com você. Baseline cost, a gente já tem o custo total. Aqui a baseline cost deveria ser igual ao seu custo total. Então aqui a gente tem um problema. Vou marcar esse problema.
para poder discutir com você. Antes eu vou verificar o custo fixo, se você colocou. Se eu não colocou nenhum custo fixo que a gente pede para colocar na supervisão. Ah, tá aqui. Desculpa, colocou sim. Tem um custo fixo aqui. 1 centavo, ok. Agora o custo base deveria estar... Eu vi apertado F9 aqui para atualizar o projeto. Acabou que eu parei a gravação. Então eu vou voltar aqui da onde eu parei. Eu estava tentando atualizar o projeto, não estava conseguindo. Depois disso eu verifiquei qual é o modo que a gente está trabalhando. Vi que é o modo Task Sheet. Vou fazer uns testes aqui para a gente ver se essa baseline está funcionando. Primeira coisa que eu vou ver é o Start, início, e o Baseline Start. Então eu segui mais uma vez. Olha só, a baseline foi salva. Ela só não está conforme. Algumas atividades não estão conforme. Por exemplo, aqui planejamento. Deixa eu ver se o seu projeto está auto-schedule. Task Mode. Todas as atividades devem estar para agendamento automático. Aqui eu consigo ver isso. Ok, posso apagar. Mas aqui eu já vi que tem alguns conflitos. Por exemplo, aqui tem um conflito. Mas não tenho a atividade que está diferente. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar uma nova baseline sobre a baseline que você já salvou. Set baseline eu tenho aqui. A última baseline foi salva dia 21. Pode ter acontecido alguma mudança no seu projeto depois que você salvou essa baseline, tá? Então eu vou salvar a baseline sobre a baseline. Ok. Vou sobrepor. Ok. Agora sim. Então aqui, ó. Algumas alterações aconteceram depois que você já salvou a baseline. E por algum motivo o custo base não estava aparecendo. Eu descobri isso através da baseline start não está igual ao start, tá? Então, posso apagar aqui, posso apagar aqui. Agora sim, o custo base está igual ao nosso custo total. Pode perceber aqui que está aparecendo a baseline e está igual ao custo total. Então, deixa eu fazer o seguinte, set baseline. Eu tenho aqui outras duas baselines salvas. Eu quero apagar essas duas baselines, tá? Então, clear baseline. Eu quero apagar a 1 inteiro, ok. Apaguei a baseline 1, quero apagar a baseline 2. Aqui, ok. Bom, apaguei as duas, não tem mais, só tem uma baseline salva. E eu vou fazer todo o passo a passo com você. O próximo passo é o passo 16. Vamos lá. Estimar os custos ORG. E a gente tem... Não, desculpa, tem o passo 15 PV. Pulei um passo. Custo base está igual ao custo total do projeto. Ok? E lembrando que esse custo total do projeto durante a execução do projeto pode sofrer alterações, mas o custo base não. Tá? Então você vai ter sempre um norte a seguir com a baseline. Preço de venda, deixa eu ver se você teve algum problema com a fórmula, parece que não. Aqui você está colocando 20% de lucro. Ok? Então você vai vender esse projeto por 200 mil e vai ter um custo de 165 mil. Aqui você está tendo 20% de lucro. Já está descontando os impostos da onde existe imposto. Perfeito. Forma de rateio. Aqui a forma de rateio, não sei se eu já citei alguma vez com você. Mas a gente pode determinar que ela vai ser paga no início. Tá? Quando começar, pode ser paga divididamente durante o projeto, pode ser paga no final do projeto. No final, no caso da atividade. Ok? O próximo passo, agora sim, é o passo 16, estimar os custos ORG. A gente tem aqui custo base, custo total, aparecendo sem nenhum problema. Temos um grupo, eu vou olhar primeiro a tabela antes do grupo. Editar. Ela é uma cópia da tabela do passo 15, eu vou tirar esse Overtime Cost. Pode ver que está em branco aqui. A gente utiliza, ao invés de Overtime Cost, Overtime Rate, mas não é necessário nesse momento. Aplicar, já assumiu aqui o campo. O grupo, eu já consigo ver aqui por aqui que está certo, preciso ver se você criou. Ok, é o nível ORG Task Ascend, perfeito. E um filtro para eliminar os marcos. Então, editar milestone igual a não. Ok.
Passo correto, a gente consegue ver quais atividades estão para quais níveis organizacionais. Além disso, o custo de cada uma das atividades. O próximo passo é o desembolso financeiro. É um passo muito interessante de ser trabalhado. A gente tem aqui, deixa eu subir aqui. O importante para a gente nesse momento é o custo total do seu projeto inteiro, tá? A linha 0 já foi colocada. E aqui você havia falado que o Baseline Cost e o BCWS não estavam aparecendo. Bom, o Baseline Cost não estava aparecendo por causa daquele problema que estava tendo. Por algum motivo você deve ter salvo alguma baseline sobre a outra e o project pode ter acabado se confundido com isso. E o BCWS a gente coloca da seguinte maneira: Project Information, vou colocar o status date para o final do seu projeto, 17/6. Então vamos lá, 17/6/2016. Agora sim o meu BCWS aparece. Bom, o BCWS deveria ser igual sempre ao Baseline Cost, desculpa, ao Cumulative Cost. Aqui no seu projeto está igual, então eu tenho certeza que você não colocou o recurso do tipo custo alocado na supervisão do projeto. Vamos ver? Passo 8, alocar os recursos nas atividades. Eu quero supervisão do projeto, supervisão geral, resource, assign resource. Não colocou o recurso do tipo custo, impostos. Eu vou aplicar e vou dizer que tem um custo de R$100 mil. Ok? Vou fechar. Isso eu tô só para fim ilustrativo. Eu só estou fazendo para fim ilustrativo, tá? Só para te mostrar uma coisinha aqui. Subir aqui, linha 0. Bom, o BCWS, que é o Budget Cost of Work Schedule, ou seja, o custo de trabalho programado, agendado, durante o projeto deveria ser igual ao Cumulative Cost, que é o custo acumulado do projeto. Tá? Mas você pode perceber que está bem diferente, os valores estão bem discrepantes, onde deveriam ser iguais. Por que isso acontece? Eu vou te explicar no Excel. Deixa eu abrir o Excel. Vou salvar, não sei se você fez esse passo de montar o desembolso no Excel, tá? Marquei tudo, Ctrl C. Deixa eu abrir o Excel. Cadê o Excel? Aproveita para anotar mais um número, por favor. E o Excel não quer abrir. Excel. Tá rodando. Vou parar a gravação até eu conseguir abrir o Excel, para que ela não fique muito mais comprida. Consegui abrir o Excel aqui. Bom, vou colocar os campos. Baseline Cost. Deixa eu copiar igualzinho aqui. Cost, BCWS, Cumulative Cost. BCWS, Cumulative Cost. Ctrl V. Aqui eu tenho todos os valores. Deixa eu ver de quando a quando. Agosto de 2015 até junho de 2016. Perfeito. Como é que a gente vai trabalhar com isso aqui agora? Vou montar um gráfico. Seria gráfico. Qualquer gráfico. A gente vai alterar aqui do jeito que a gente quer. Está muito grande. Deixa eu diminuir. Pronto. E eu quero que as duas linhas BCWS Cumulative Cost sejam em linha. Deixa eu colocar aqui para eu saber só o nome. Seria, eu quero o BCWS e o Cumulative Cost em linhas. E aí sim a gente vai conseguir enxergar bem essa diferença. Então,
Deixa eu selecionar aqui, alterar tipo de gráfico, BCWS em linhas, cumulativo cost em linhas. Tá aqui. Então a gente pode perceber a discrepância do BCWS com o cumulativo cost. E por que isso acontece? Porque o BCWS não contabiliza os recursos do tipo cost. Por isso que a gente pede para colocar um recurso alocado do tipo cost na supervisão do projeto, porque a supervisão acompanha todo o projeto e a gente consegue ver bem essa discrepância. Poderia ser um valor mínimo aqui de diferença, mas você não visualizaria um custo que estaria acontecendo no seu projeto, certo? Então tem que ter cuidado quando você for trabalhar com um recurso tipo custo no projeto, no project, no caso, não no projeto, mas no project, porque ele não contabiliza esse recurso no BCWS, caso você vá fazer um acompanhamento com essa função. Tá? Então o recomendável é sempre trabalhar com custos do projeto no Excel. Você pode sempre extrair os dados da ferramenta do project, mas sempre passa para o Excel e faz os gráficos, as tabelas que você precisar para fazer o acompanhamento do custo do seu projeto. Não se esqueça de trabalhar com isso. E a Microsoft, a gente já entrou em contato com a Microsoft, já informou esse erro, e a Microsoft simplesmente disse que não tem interesse de consertar esse problema, tá? Então tem que ficar sempre alerta para isso. O próximo passo é o passo 18. Vamos lá para o passo 18. Dotação orçamentária. Nesse passo de dotação orçamentária, a gente inclui dois recursos na linha zero do projeto, que é o financiamento e o aporte de horas. Como é que isso funciona? Aqui o financiamento 166.500, o aporte de horas 17.000 horas de trabalho. Custo total do projeto, ok. Mas a gente tem que prestar atenção, aqui já está em meses, ok. A gente tem que prestar atenção em uma coisa. Aqui o meu budget cost do projeto pede 3.700 e eu estou oferecendo de financiamento 3.700. No decorrer dos meses eu já vi que você já fez a alteração, mas esse valor aqui é editável, você pode perceber. Então o importante é fazer isso que você já fez. Eu preciso de 3.700 no mês de agosto, eu vou ter 3.700. Na hora que você fez esse financiamento aqui, a ferramenta dividiu automaticamente esses valores no decorrer do projeto. Mas pode ser que tenha meses que a gente precisasse, por exemplo, 3.700 tinha que ir 4.000 reais. Ou então precisasse 3.700 tinha que ir 1.500 reais. Então esse financiamento não iria estar dentro do financiamento necessário. Além disso, Budget Work também, a gente trabalha dessa maneira. Você já fez a alteração, é um campo editável. Perfeito aqui, sem nenhum problema. Podemos dar sequência para o passo 19. Apresentar a dotação orçamentária. Bom, no passo 19 a gente tem a tabela do passo 19. Esse passo está criado tanto no pool quanto no arquivo. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Trabalho, porte de horas, ok. Aqui do lado direito a gente deve colocar dois campos, não só o work, e sim o budget cost e o budget work. Tá aqui, então vamos colocar budget cost e budget work. Não vou mexer em cor agora, tá? Só para a gente já ter os dois campos aqui. Além disso, a gente tem um grupo e um filtro. A tabela eu já vi que está certo. Um filtro de classe de custeio. Não mostrar nada que seja diferente, que não esteja preenchido na classe de custeio. E um grupo do classe de custeio. Perfeito. Lembrando que quando a gente está trabalhando com as tabelas assim compartilhadas, os modos compartilhados tanto no pool quanto no arquivo do projeto, se eu fechar o pool de recursos, essa tabela não existe. Ou melhor, os valores do Outline Code 3 não vão funcionar. Tá? Então tem que estar sempre aberto os dois arquivos para que esse compartilhamento funcione da maneira correta. Thaís, por favor, nota o número 25.
e o número 88, que são os dois últimos números da sua sequência, e a correção do seu E6 acaba aqui. Eu espero que você tenha, que eu tenha conseguido passar para você a dúvida sobre o baseline. Eu só não falei do baseline 1, esqueci de falar do baseline 1, vou falar agora sobre o campo baseline 1 da cópia. Como é que funciona essa cópia da baseline? Deixa eu abrir aqui. Aqui eu já tenho custo base, né? Posso fazer diretamente por aqui. Não vou olhar qual modo eu estou utilizando não, mas aqui eu já consigo fazer. A cópia funciona da seguinte maneira: project, set baseline, set baseline. Eu só tenho uma baseline salva, certo? Que foi aquela que a gente salvou anteriormente. Eu quero copiar os itens da baseline para a baseline 1 para que depois eu possa salvar uma nova baseline. Esse era o objetivo. A gente vai clicar em set, interning plan, escolher o campo baseline, copiar baseline para baseline 1. Ok? Projeto inteiro, ok. Copiei. Vamos ver? Inserir baseline 1 post. Vamos ver os valores. Está aqui. Certo? Então, custo base, custo real, custo total, custo base, 265, 165, ah, sim. Por que está com essa diferença aqui de 100 mil reais? Tomei até um susto agora. Porque eu salvei a baseline antes de colocar o recurso imposto na supervisão, que foi 100 mil reais. Então tá vendo aqui essa diferença? 100 mil reais. Agora eu posso salvar tranquilamente set baseline, baseline, uma nova baseline sobre a baseline anterior. Ok. Sim. Sobrepor, tá aqui. Então eu tenho 10 campos do baseline para fazer cópia, tá? Ou seja, deixar registrado de acordo com o andamento do projeto quanto eu fui alterando e quanto eu fui programando gastar ou agendamento, custo, qualquer coisa que você queira salvar aqui no baseline, tá? Em relação à comparação do custo base com custo base 1, custo base 2, custo base 3, custo total do projeto, etc, etc, etc. Então vamos supor que o meu primeiro custo programado fosse 165 e aí apareceu uma coisa que eu deva gastar mais 100 mil reais. Então o custo total foi alterado e o meu custo base 2, vamos colocar assim, passou a ser 100 mil reais a mais do que o custo base 1. Perfeito? Então, Thaís, qualquer dúvida, por favor, caso a dúvida do baseline continue, por favor, coloque lá na sala de aula para a gente poder discutir. Ok? E não esqueci da sua dúvida anterior, do recurso, a gente vai fazer um vídeo especial para esse problema. Tá bom? Então, até a próxima correção. Tchau, tchau.